Olá, irmão e irmã. Chegamos ao nosso 13º dia de oração. Espero que a jornada tenha sido até aqui abençoadora para a tua vida. Ainda sob Romanos 8, 28 e 29, hoje vamos tratar sobre ganhos como instrumentos de transformação de Deus para nós. Todo mundo quer ganhar, evidentemente, mas nem todo mundo está preparado para ter ganhos na vida. Como ganhos, nós estamos falando sobre bênçãos concedidas por Deus, sobre lucros materiais, imateriais, financeiros, morais, também sobre posições, glórias que o Senhor nos permite usufruir nesse mundo e nessa vida, enfim, aquilo que Deus concede para nós administrarmos e que deve ser usado também para o louvor da sua glória. Embora muitas pessoas queiram ter ganhos, nem todas querem passar pelo processo de Deus que nos permite entender o que são estes ganhos e também como utilizá-los de uma maneira sadia. Daí que muita gente, quando não tem e passa a ter, demonstra um caráter corrompido, deturpado e também faz uso dos ganhos, dos lucros, das posições, do poder, da influência para subjugar outras pessoas, para humilhar ou apenas para se comportar como o maioral. Bem, na guia devocional você viu o exemplo de José do Egito. A narrativa de Gênesis 37 a 50 fala muito sobre a história desse homem, alguém a quem Deus certamente abençoou com muitos ganhos. Agora, poucas pessoas observam o processo de Deus na vida de José, a fim de que ele pudesse ter estes ganhos e glorificar ao Senhor com tudo aquilo que estava em suas mãos. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Ele passou 13 anos na escravidão. Boa parte deles na casa de Potifar, poderoso homem do Egito, e também numa prisão. Veja que ele aprende a administrar fartura na casa de um homem rico, no qual ele é o mordomo principal, e também aprende a administrar falta, escassez, numa prisão. Agora, seja numa condição mais ou menos favorável, não podemos esquecer que José era um escravo. Aos 30 anos de idade, ele é colocado por Deus, alçado ao posto de governador-geral do Egito, que era a principal potência do mundo. O que aconteceria naquele contexto? 7 anos de fartura sobre toda a terra e 7 anos de uma escassez como nunca antes tinha acontecido na história da humanidade. Ele seria o responsável por fazer a gestão da riqueza no Egito e depois administrar essa riqueza no período da falta. E especialmente quando seus irmãos, depois de 2 anos de fome sobre toda a terra, comparecem ao Egito para comprar trigo, José se revela depois de 2 encontros e mostra como deve ser o processo e também o ganho, o lucro, a posição de poder, os bens materiais, como tudo isso deve ser usado em nossas vidas. Nós devemos sempre nos entender e nos reconhecer como mordomos de Deus, como administradores que Deus coloca em nossas mãos. E sempre que isso acontece, os ganhos, os lucros, os privilégios, as posições altas, as recompensas, os bens materiais que estão em nossas vidas são usados pelo Senhor como instrumento de transformação. Eles fazem com que nossas vidas sejam, portanto, vividas de acordo com a vontade do nosso Deus, entendendo que tudo que está em nossas mãos deve ser usado para que Deus seja engrandecido através de nós, para que a obra de Deus ocorra através de nossas vidas e também para que outras pessoas sejam favorecidas, sejam abençoadas. Meu irmão, minha irmã, quando Deus nos concede bênçãos, quando Ele nos permite obter, alcançar recompensas, bens, influência, poder nesse mundo, Ele o faz para formar Cristo em nossas vidas. E a evidência de que Cristo está sendo formado em nossas vidas é que nós usamos tudo isso para abençoar outras pessoas. Como Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo chama a atenção daqueles irmãos sobre a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo, que sendo rico,
tornou-se pobre, para que através de sua pobreza nós enriquecêssemos. Claro, quando Deus coloca riquezas, poderes em nossas mãos, você não deve espoliar tudo, você não deve se desfazer, mas deve administrar não apenas para si próprio, de uma maneira egoísta, mas especialmente pensando em como servir ao Senhor, ajudando o próximo, alcançando outras pessoas, investindo no reino de Deus. Isso é transformador, isso é abençoador para a vida. Portanto, pense sobre o texto de Romanos 8, 28 e 29, sobre esses ganhos. Leia também Filipenses capítulo 3, quando Paulo fala sobre ganhos e perdas na sua vida. Reflita, medite sobre as perguntas da guia devocional e ore a Deus. Ore por tua vida, para que você, meu irmão, minha irmã, compreenda ganhos, lucros, bênçãos, aquisições como instrumentos de Deus para formar o caráter de Cristo na tua vida. Ore também por tua família, por teus pais, pelos teus filhos, pelos teus irmãos e irmãs, pelos teus amigos e amigas, pela Igreja de Jesus, para que essa compreensão de que os ganhos devem ser instrumentos para formar Cristo em nós sejam de fato transformadores em nossas vidas.